Um poema sobre a cegueira. Um poema sobre a cegueira. Olá, hoje é domingo, dia 29 de maio de 2022. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei que hora você está ouvindo esse estudo, mas estamos aqui uma vez mais, como sempre, fazendo um breve estudo do texto bíblico para que ele possa nos edificar. Nós temos um desafio, falamos isso aqui sempre, de ler um capítulo da Escritura por dia em Lagoinha Castelo. E nós começamos esse desafio lendo os Evangelhos. Já lemos o Evangelho de Mateus, já lemos o Evangelho de Marcos, já lemos o Evangelho de Lucas, agora estamos lendo o Evangelho de João e vamos ler o seu 9º capítulo. Todos os dias nós deixamos na página do YouTube da Lagoinha Castelo um breve estudo sobre o capítulo que estamos lendo. Você pode ouvi-lo, repetir uma vez mais e repetir de novo para que você possa aprender sobre o texto. Você pode compartilhar com seus amigos, você pode compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, você pode compartilhar para edificar as pessoas. Não se esqueça de curtir, porque isso faz com que a sua página principal do YouTube fique uma página mais povoada de conteúdos similares a esses. E eu sempre faço isso e vou fazer hoje uma vez mais. Não se esqueça, compre a Bíblia 365. Ela vai te ajudar na leitura da Escritura, porque ela divide a leitura por dia. Um texto do Velho Testamento, um texto do Novo Testamento, um texto de Salmos e um texto de Provérbios. Vai te ajudar a ter uma leitura sistematizada da Escritura. Bom, hoje nós vamos ler o texto de João, capítulo 9, entre os versículos 1 até o versículo 5. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus, aqui uma vez mais, vai usar os célebres eu sou de João. Eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira. E nós temos aqui um poema sobre a cegueira. Bem antes de Saramago escrever um ensaio sobre a cegueira, João escreveu um poema sobre a cegueira em todo o capítulo 9, e você vai entender por quê. Ele vai mostrar como, no capítulo 9, a cegueira humana é perversa, como a cegueira humana tira o foco daquilo que deveria ser a atenção principal. O texto começa com os discípulos perguntando, que foi o trecho que nós lemos, quem havia pecado em relação à cegueira do homem. A ideia deles é que havia na cabeça deles uma relação direta entre doença e pecado. Nós já tratamos isso no estudo de João 5, a relação entre pecado e doença, com a cura do homem no tanque de Betesda. E é inegável que doenças podem ser causadas pelo pecado. Se você voltar lá no texto, no estudo de João 5, você verá isso, que é inegável. Em última análise, toda doença é causada pelo pecado, porque nós estamos num mundo caído. Não estivéssemos nós em um mundo caído, nós não teríamos doença e, portanto, nós não teríamos pecado. O mundo, a gente já falou isso aqui várias vezes, é duro, é difícil, é árduo e traz problemas, como as doenças. Mas não é esse tipo de raciocínio que os discípulos estão fazendo aqui. O raciocínio que eles estão fazendo é um raciocínio de que a doença, a cegueira aqui deste homem, ela foi causada diretamente pelo pecado, ou dele ou dos seus pais. E Jesus vai dizer que não, essa lógica que permeia a cabeça deles, de que toda doença é causada pelo pecado direto, é resultado de um pecado específico, está errado. É verdade sim que a Escritura nos dá base para entender que há pecados específicos que provocam doença.
Mas a Escritura não nos dá base para entender que todo pecado específico gera doença. Jesus vai dizer que aquele caso tem o propósito de glorificar a Deus. O foco é glorificar a Deus. Isso por si só já deveria nos servir de atenção. Quando nós ficamos vasculhando a história das pessoas para tentar dizer se o sofrimento que elas têm num dado momento da vida é causada ou é fruto de um pecado específico. É o mesmo caso de Jó e seus amigos, que começam a questioná-lo na sua vida se o sofrimento dele não tinha raiz no seu pecado, na sua iniquidade, na sua insensatez. E nós sabemos bem pelo contexto do livro de Jó que o sofrimento de Jó fora dirigido diretamente por Deus. Então Jó estava sofrendo porque Deus dirigiu esse sofrimento a Jó e não por causa de um pecado específico. Aqui também os discípulos fazem esse mesmo raciocínio, o raciocínio de uma lei de retribuição, que se a pessoa tem um pecado, ela vai ser acometida de uma doença. Nós deveríamos ter muito cuidado com isso, porque nós também, no meio evangélico, não raro, ficamos vasculhando a vida das pessoas, tentando entender por que elas estão sofrendo e tentando vincular ou fazer uma correlação do sofrimento das pessoas com algum pecado específico. Se você não tem uma iluminação direta, se Deus não te disse isso diretamente sobre o caso de alguém, não faça esse tipo de inferência, porque a Bíblia não te dá base para fazer esse tipo de inferência. A única coisa que a Bíblia te dá como base é dizer que, eventualmente, pecados específicos podem gerar a doença. Mas a Bíblia também mostra, como nesse caso aqui, que nem toda doença é fruto de pecado, nem todo sofrimento é fruto de pecado. Então isso por si só já deveria nos servir de alerta, deveria fazer com que ficássemos muito atentos e muito cuidadosos ao fazermos julgamentos precipitados sobre os motivos do sofrimento da vida de alguém ou sobre os motivos do sofrimento da nossa própria vida, tentando achar relações de causa e efeito com os nossos erros. Eu volto a repetir, os nossos erros têm sim consequências, os nossos erros provocam sim sofrimento, mas acreditar que todo sofrimento é causado por um erro específico é desconsiderar o mundo mal que estamos vivendo, é desconsiderar a terra que nós estamos vivendo. Então, assim como Jesus agiu com esse homem, ao invés da gente ficar tentando vasculhar a vida das pessoas e tentar identificar de onde vêm os erros, numa pretensa ideia de que eu vou descobrir a raiz de determinado pecado, a gente deveria ser canal de ministração do Evangelho sobre a vida dessas pessoas. E o Evangelho por si só vai entrar na raiz do pecado e vai transformar a vida dessa pessoa, se for o caso de pecado. Se não for, ainda assim, o Evangelho a transformará. Mas esse texto não se encerra aqui. Se você ler o capítulo inteiro do Evangelho de João, no capítulo 9, nós vamos verificar que após a cura, o cego é submetido a um enorme escrutínio dos fariseus sobre a sua cura e sobre a sua cegueira e sobre quem o curou. Perguntam se ele foi mesmo curado, se ele de fato era cego de nascença. Mandam chamar os seus pais para verificar se ele era cego de nascença. O sábado vem à tona, a família do cego vem à tona e tudo mais porque Jesus o curou. E começa a haver uma discussão imensa se a cura dele foi legítima, não foi. Ela foi no sábado, portanto ela quebrou preceitos religiosos e a família do cego é chamada. Na essência, Jesus vai mostrar nesse texto, e João vai nos mostrar nesse texto, que nós temos mais cegos aqui. Temos os discípulos que têm uma certa cegueira ao achar que todo pecado específico, que toda doença é fruto de pecado específico. Temos os fariseus que são completamente cegos, que estão zero preocupados com a glorificação a Deus, que acabou de curar um homem que tinha um sofrimento de vida inteira. Ao invés disso ser motivo de glorificação, ao invés disso ser motivo de alegria, descobrir se Jesus tinha autoridade ou não para curar, discutir quem é Jesus, vira o foco. A preocupação não é nem de perto o cego. Ele é chamado e inquirido, a sua família é chamada e inquirida, interrogada. A preocupação não é com a cura dele, tampouco a glorificação por uma coisa tão tremenda que aconteceu. Um cego de nascença voltou a ver. Nós já havíamos observado isso em João 8,
quando nós discutimos o caso da mulher adúltera, esse mesmo tipo de comportamento que traz uma pessoa com um discurso pretensamente bíblico ou pretensamente cristão, mas que no fundo não está preocupado de fato com a vida que ali está. Aqui é a mesma coisa, não se dá a mínima para o cego. O foco é descobrir quem é esse Jesus e ele tem alguma autoridade para curar. E no versículo 41, Jesus disse assim, 40 diz assim: alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Acaso somos cegos? No fundo, eles enxergam que Jesus está cumprindo o milagre, mas falta o total entendimento que a própria luz do mundo está na frente deles, que a própria videira verdadeira está na frente deles, que a própria razão de ser da adoração está na frente deles. É possível viver no meio da palavra de Deus e ainda assim ser cego, sem ver, sem ter entendimento. Os fariseus mostram isso com muita clareza. É possível viver a vida inteira no meio da palavra, viver a vida inteira no meio da Bíblia e ainda assim ser completamente cego, não enxergar que a palavra manifesta está na sua frente. O Verbo que se fez carne, habitou entre nós, estava à frente de todos eles, mas eles continuavam cegos. João, capítulo 9, antes de Saramago, é um grande poema, um grande ensaio sobre a cegueira. O grande ensaio sobre a cegueira que a religiosidade nos causa, o grande ensaio sobre a cegueira que domina a vida dos indivíduos, que domina o nosso coração e que nos impede de ver que o Filho do Homem veio para curar, para salvar, para restaurar, e que a nossa postura deveria ser sempre pedir: Senhor, abre os nossos olhos para que nós possamos ter entendimento. Deus te abençoe.